Suas mãos, ó Pai, crendo, Jesus amado, que o Senhor irá falar conosco, Pai, conforme a tua vontade, meu Cristo. Eu entrego ele em tuas mãos, no nome de Jesus. Salve a Deus por mais Senhor, amém? Amém. Irmão, falando isso aqui do livro Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 em diante. O texto diz assim: calma aí, tem uma tradução diferente, eu acho assim. Aleluia. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, na cidade de Davi, com alegria. A igreja pode se sentar. Amém. Vou continuar aqui na minha, tá? Quando os homens carregavam a arca do Senhor, davam... Não, era isso. Então Davi foi até lá com grande festa e levou a arca de Deus para a casa de Obed-edom, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Amém até aí? Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto, mas quando Deus me deu, quando a pastora me chamou e Deus me deu essa palavra, eu entendi que Deus queria anteceder a nossa festividade. Eu vou explicar para vocês por quê. Um pouco mais atrás do texto, diz que a arca, quando ela é tirada da casa de Abinadab, ela é trazida. Davi estava levando para a cidade de Davi a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus, e no meio do caminho, os levitas eles colocam a arca da aliança em cima de um carro de boi novo, né, uma carroça, e no meio do caminho aqueles bois tropeçam. Um dos levitas que estavam acompanhando, chamado Uzá, para que a arca não caísse no chão, ele corre, ele toca na arca da aliança e ele morre instantaneamente. Acontecido isso, Davi ele sente um temor, um medo muito grande da presença de Deus, e ele para na casa de Obed-edom, que também era levita, e deixa a arca lá e volta para a cidade entristecida. Passados uns meses, alguém chega a Davi e fala: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem feito a sua família. Então Davi se alegra e vai até a casa de Obed-edom buscar a arca. Mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Quando Davi ele faz isso, ele toma uma posição. Que posição Davi toma? Davi ele pega o colete sacerdotal, ele sai da sua posição de rei, de majestade, e se coloca na posição de sacerdote. Ele se veste como sacerdote, ele reúne levitas, ele reúne animais para fazer sacrifício, e a Bíblia nos diz que a cada 6 passos que Davi dava, ele fazia um sacrifício. Se formos entrar na história da casa de Obed-edom, que ficava em Gate, até a cidade de Davi, tinham aproximadamente 25 quilômetros. 6 passos, levando em consideração que 6 passos seriam aproximadamente 3 metros. E aí a Bíblia nos diz, algumas traduções nos dizem que foram 14 animais por sacrifício. Eu fiz uma conta simples para entender o quanto Davi sacrificou naquele dia. E se a minha conta estiver certa, foram aproximadamente 116 mil animais de sacrifício naqueles 25 quilômetros de distância. Quando Davi ele chega na cidade com a presença de Deus, a palavra nos diz que Davi ele faz o quê? Ele se alegra, ele pula, ele dança,
Só que ele é questionado. Ele é questionado por uma mulher chamada Mical, que era sua esposa e estava no alto do palácio numa janela. Quando Davi é questionado por Mical, a palavra nos diz que Mical olha para ele e fala: olha a vergonha que você está fazendo. Você está dançando, você está pulando, você está gritando. E aí Davi fala: Mical, fica lá, deixa eu adorar. E isso, talvez Deus tenha requerido de nós hoje, talvez para nos amaciar para a semana que vem. Mas por quê? Porque o tema da nossa campanha é Atos 2. Ou seja, o dia em que muitos foram batizados com o Espírito Santo. 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas nos dias de hoje, muitos vemos quando as pessoas, os vulgos sacerdotes, julgam quem manifesta o Espírito Santo. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a dar uma estudada e fui até a carta de Paulo, quando ele diz assim: o Espírito Santo ele é dado às pessoas para que ela melhor sirva ao corpo de Cristo. Ou seja, talvez para mim o Espírito Santo foi dado porque Deus acha que eu falo talvez sem vergonha ou de uma forma mais fácil. O Espírito Santo foi dado para a Bruna, para ela louvar. O Espírito Santo foi dado para a Sandra, para ela orar. E já dizia Paulo, o Espírito Santo é dado para aquilo que ele é melhor usado dentro do corpo de Cristo, a igreja. Hoje em dia, temos muitas pessoas nas suas posições de sacerdotes, regidos por uma doutrina ou por uma religiosidade que não é errada. Observe bem, o evangelista Xavier se justificou porque ele estava sem o terno na quarta-feira. Só que naquilo, o que ele fez? Ele, às ordens da missionária Flávia, certo? Ele se opôs à doutrina para fazer a vontade de Deus. Ele errou, ele acertou, igreja? Ele acertou. Só que muitas das vezes a gente vê pessoas julgando porque acha que a pessoa saiu da doutrina, ou porque aquilo não acontece aqui, mas acontece lá e está errado. Mas daí tem um texto muito lindo que está no livro de Ezequiel, que diz assim: primeiro Ezequiel diz assim: em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Preste atenção nisso. Ezequiel, ele estava treinando para ser sacerdote, mas Deus já sabia o que aconteceria lá na frente. Eles seriam exilados, o templo seria destruído e Ezequiel não serviria para nada. Porque se ele se formasse sacerdote, o sacerdote tem uma função, que é ouvir o povo e repassar a Deus. Ele recebe sacrifícios, ele ouve os pecados e ele vai orar. E Ezequiel, no capítulo 2, diz assim, que Deus diz a ele: levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. E quando ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi as suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não. Perceba o seguinte: Ezequiel ele ia virar sacerdote,
com 30 anos, ele ia seguir as regras do sacerdote. Ele ia ouvir a voz de Deus? Não. Ele ia ouvir a voz do povo e transmitir a Deus. E o profeta, ele faz o quê? Ele ouve a voz de Deus e transmite ao povo. Entenderam a diferença de um para o outro? Existem algumas observações aí. Moisés era profeta e era sacerdote. Samuel era profeta e era sacerdote. Mas conforme o tempo foi passando, isso foi se perdendo. E quem era sacerdote só era sacerdote, só seguia a doutrina, só seguia a religiosidade, e não fazia o que Deus mandava. Aí Deus fazia o quê? Levantava os profetas. Acontecido isso, Deus pega Ezequiel e fala para ele: diz ao meu povo, quer eles ouçam, quer não. Ou seja, Deus está falando, se você quer ouvir, você ouve. Imagina sexta-feira, o Espírito desce e alguém olha e fala assim: eu acho que isso não é de Deus. Amém. Você senta aí, faz o seu culto e depois você vai embora para casa. Mas se você quiser provar, não olhe com religiosidade, olhe para o que Deus quer fazer na sua vida. Acontecido isso, Mical olha para Davi e fala para Davi assim: Davi, você está errado, você está passando vergonha. E aí Davi olha para Mical e fala para Mical: Mical, fica aí então e deixa eu adorar. Sabe o que acontece depois disso? Deus tira a fertilidade de Mical e Mical não pode mais gerar filhos. Davi estava com quem? Com a presença de Deus. Davi estava como? Com o sacerdote, trazendo a presença de Deus. Mas é errado seguir a doutrina? Não. Veja bem, Uzá era levita. Se ele tivesse seguido a doutrina, quando a arca caiu, ele não tinha posto a mão. Por quê? Porque os levitas não eram para carregar a arca em cima do carro de boi. Levita era para colocar a arca no ombro. A arca era longa, tinha umas varetas parecendo um cabo de vassoura. O levita coloca no ombro e leva sobre o ombro a carga com a presença de Deus. E aí eles fizeram o que na melhor das suas intenções? Pegaram o carro de boi novo, colocaram a arca de Deus em cima e deixaram o boi fazer o trabalho perto dos levitas. Se eles tivessem seguido a doutrina, a religiosidade, eles teriam feito certo. Uzá não teria morrido. Ele conhecia a doutrina, ele era filho de levita. Ele conhecia como funcionava, ele conhecia as leis que Deus dava a Moisés. E ele não fez. O que aconteceu? Ele morreu. Era da vontade de Deus Uzá morrer? Era. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que os bois tropeçaram. Quem aqui já viu um boi tropeçar? O boi tem 4 patas já para andar direito. O boi não tropeça. Tem que dar muito errado com o boi tropeçar. E aí, como ele estava errado, ele morreu. Deus aceita as coisas erradas? Não. Se aceitasse, Abiú e Abinadab e Abiú não tinham morrido quando ofereceram fogo estranho na época de Moisés. Só que aí, perceba o seguinte: quando a arca é deixada na casa de Obed-Edom, o que acontece na casa de Obed-Edom, que era levita também? Deus abençoa 3 meses a arca, ficou lá os 3 meses e Obed-Edom prosperou. Obed-Edom prosperou ali que ele nunca prosperou na vida. Por quê? Porque ele estava fazendo certo. Mas entre o que a religiosidade e o sacerdócio diz que é certo e o que a vontade de Deus quer que seja feito, existe uma distância, só que curta. Aqui dentro, só aqui dentro. Se o evangelista Xavier tivesse se voltado à doutrina na quarta-feira, as 2 moças não teriam se convertido. 2 vidas seriam perdidas. Eu vim de terno, mas eu vim vazio na quarta-feira. Eu vim para ouvir. Tanto que eu fiquei lá embaixo, nem subi. Nem subi, eu fiquei lá embaixo, fiquei lá atrás. Estava cansado,
Eu podia ter subido. Se a gente fosse seguir a regra, era para eu estar aqui e o evangelista Xavier estar lá embaixo. Só porque eu estou de gravata e ele não? Só porque eu estou de paletó e ele não? E a vontade de Deus fica onde nessa história? Tem um outro texto muito interessante que nos mostra a mesma coisa. Se os irmãos tiverem a disponibilidade, os irmãos abram suas Bíblias no livro de Números, isso. No livro de Números, né? Número é livro, mas é no livro de Números. No capítulo 11, versículo 24, a palavra diz assim: Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo, reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Deus deu o mesmo Espírito de Moisés para 70. Veja o que acontece aqui. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. Mas 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista das autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. No entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Eles estavam na tenda da reunião? Eles estavam onde era para estar? Eles estavam na posição que era para estar? Não estavam. Mas e aí? O Espírito de Deus deixou de alcançar eles? Não. A palavra de Deus voltou vazia? Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Olha que terrível isso é. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Imagine se eu ligo com a pastora Flor e falo: pastora, Xavier está pregando sem paletó. Deus ia me cobrar a vida delas duas, não ia cobrar dele, não ia cobrar da pastora, ia cobrar de mim. Se a arca da aliança, se Moisés para, se Davi para, perdão, e não entra na cidade com a presença de Deus, Deus ia cobrar de mim ou de Davi? Sabe o que acontece com a gente às vezes? A gente, às vezes não está na posição de Davi, às vezes a gente está na posição de Mical, está superior. Aqui dentro a gente acha que a gente é superior, mas a única coisa que Deus quer é que você esteja lá embaixo, perto da presença dele. A superioridade, o que você acha que tem que ser, está muito longe do que Deus quer fazer. E as coisas não funcionam assim. Quem rege a igreja é o anjo da igreja, a pastora. Mas se ela sair da presença de Deus, Deus corrige. Quando Mical olha para Davi e acha que Davi está escandalizando, Davi está cheio. Davi sacrificou, Davi se colocou na posição, Davi desceu, colocou a roupa de sacerdote. Os levitas estavam carregando a presença de Deus como deveria carregar, e a cidade de Davi recebeu a presença de Deus de novo. Glória a Deus. Muitas das vezes vemos pregações como Ana e Penina, mas às vezes, na maioria das vezes nos colocamos no lugar de Ana. Mas para pensar, será que eu não estou sendo Penina? Será que não sou eu que estou perseguindo? Será que não sou eu que estou olhando com um olhar de superioridade, achando que quem está fazendo está errado? Quem já ouviu a parábola do trabalhador da última hora? A parábola diz que alguns trabalhadores receberam um salário para começar a trabalhar logo cedo. Não feito o resultado esperado, o dono da vinha vai lá e chama mais trabalhadores ao meio-dia pelo mesmo salário. Não tendo o resultado esperado, o dono da vinha vai lá e chama os trabalhadores nas 3 horas da tarde pelo mesmo salário.
Quando ele está passando no campo, ele vê homens sem fazer nada e pergunta para eles: por que vocês estão fazendo aqui? E aí eles respondem: ninguém me deu trabalho. Vamos trazer para o momento? Ninguém deixou eu profetizar, porque disseram que os profetas são falsos. Ninguém deixou eu pregar, ninguém deixou eu orar. E aí o dono da vinha chama ele no último momento, pelo mesmo salário. Qual que é o salário? Qual que é o nosso salário? É a salvação, é o nosso nome no livro da vida. Pelo mesmo salário de quem já começou lá atrás, de quem só está na doutrina, a gente começa a profetizar agora. No final do dia, quem estava lá atrás chega para o dono da vinha e fala: por que ele chegou agora para receber o mesmo salário que eu? Sabe o que ele responde? Poderei eu dar satisfação do que eu faço com o meu dinheiro para vocês? Dará Deus satisfação do que Ele quer fazer para quem só quer viver na religiosidade, para quem só quer viver na doutrina? Esses dias mesmo eu estava conversando com a Bruna sobre alguns ataques que nós vimos na internet, alguns ataques de pastores famosos atacando cantores gospels. Muitas das vezes, alguns cantores só mudaram alguma coisa e chamaram Jesus de você. Eu já falei sobre isso para a igreja, eu já preguei sobre isso, sobre a intimidade que eu tenho com a Sandra, por exemplo, para chamar ela, em vez de diaconisa Sandra, Sandra, você pode pegar a embalagem ali para mim? Isso é intimidade. Se eu tenho intimidade com Jesus, se Jesus me der essa intimidade, eu estou errado em chamar Jesus de você? Ou será que eu preciso descer e falar: ó, majestoso, glorioso, rei da glória? Me ajuda. Pare de ser menina, pare de ser mental. Deixa o poder de Deus trabalhar como Deus quiser. Se na festividade vocês verem coisas surpreendentes, é porque Deus quis assim. Não julgue. A Bíblia nos fala, Jesus mesmo nos alerta, que viriam falsos profetas. Mas se existe o falso, é porque o falso copiou o verdadeiro, não é? Então existem os verdadeiros. Ezequiel era profeta, Elias era profeta, Samuel era profeta. Vai vir os falsos, vai. Mas sabe o que Paulo nos diz sobre isso? Não julgue o profeta, julgue a profecia. Não julgue o profeta. Por quê? Porque julgar o homem é errado. Nesse ponto de vista, igreja, julgar o homem nesse ponto de vista é errado. Você julga a profecia, e Jesus nos diz que você só vai saber se a profecia era ou não era verdade quando se cumprir. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando agora. Se era para ser, vai ser. Se não era para ser, não vai ser. Mas deixa de perseguir, deixa de falar. Procure fazer igual para saber se você vai receber ou não. Às vezes é dolorido. Às vezes você vê acontecer com os outros e não acontece comigo. Mas por que, Deus? Às vezes é porque você não tomou a posição que o outro está tomando. E aí não cabe a você perguntar o porquê. Mas como? Deixe de dizer: por que a pastora Flor prega daquele jeito? Mas como a pastora Flor prega daquele jeito? E aí quando você entender, o Espírito Santo, Paulo diz que a igreja não consegue nem dizer que Jesus é o Senhor se não for guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te guiar, sabe o que você vai fazer? Vai começar a fazer igual. Por quê? Porque você vai ser guiado por quem guia ela. E tudo isso muda. Não precisa acontecer na vida dele e na minha ser diferente. Desde que servimos ao mesmo Deus, estamos guiados pelo mesmo Espírito Santo. Só basta, como diz o Evangelho de Mateus, tirar a trave do nosso olho antes de querer tirar o cisco do olho do irmão. Se Mical
não tivesse julgado Davi, que a palavra de Deus nos diz que foi o melhor rei até hoje, ela teria gerado filhos para esse rei, ela teria recebido a presença de Deus como ele, e bem provavelmente ela teria gritado, pulado e se alegrado na presença de Deus como Davi fez. Antes de achar que algo é errado ou não é errado, vá servir você mesmo e vá provar a presença de Deus. Sexta-feira, sábado e domingo é a sua oportunidade. Para quem nunca provou, pode provar. E você não vai provar o que acontece em Atos 2. Você vai provar o que Deus profetizou lá em Joel. O que por sinal era Joel, era profeta. E ele dizia assim: nos últimos tempos, os jovens irão profetizar, os pequeninos terão visões. O que aconteceu em Atos 2 não foi uma exclusividade de Atos 2. Um profeta já tinha falado lá atrás. Sabe o que aconteceu em Atos 2? Eles não perguntaram por quê, eles se perguntaram como e se colocaram na posição. Aí o Espírito Santo desceu na vida deles. Para mim terminar, a igreja, a última coisa que eu tenho para dizer para a igreja: ouçam o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Eu agradeço a minha oportunidade de falar para vocês. Maravilhosa, né? Antes de encerrar,